Meus amigos, o Vila Nova vive uma situação totalmente diferente do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, se a gente for avaliar aí, né, o time do Vila Nova, que iniciou a Série B, e esse de hoje, você vai ver que foram dois times distintos. É claro que a chegada de alguns jogadores como Neto Pessoa, por exemplo, ex-clube do Remo, que a gente conhece muito bem o futebol do Neto Pessoa, deu uma evoluída no time do Vila Nova. Mas o time é outro dentro de campo, é um time que consegue, né? Apesar do Vila Nova não ter tantas derrotas, o time tem muitos empates, essa que é a verdade, mas é um time que consegue dar uma dinâmica de jogo e, claro, consegue aí também agradar seu torcedor. O Vila Nova hoje é o 13º da Série B do Campeonato Brasileiro, o time que já esteve na lanterna, parecia que estava num poço sem fundo, né? Parecia que o time não ia escapar do rebaixamento e de uma hora para outra o time virou a chave e consegue aí figurar uma distância boa até da zona de rebaixamento. O Vila Nova agora começa a olhar para a primeira parte da tabela, os 10 primeiros, o time está com 37 pontos. É uma situação um pouco confortável, ainda não está garantido nada, mas nós sabemos que o Vila Nova está próximo já dos 45 pontos. Ano passado o time também iniciou a competição muito mal, conseguiu a recuperação e, consequentemente, a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Parece que essa temporada também vai ser da mesma forma. E agora, o que o Vila Nova vai se concentrar, além, é claro, da reta final da Série B? Na Copa Verde. O time aí, ano passado, quase foi campeão, bateu na trave, perdeu para o clube do Remo na disputa de pênaltis, foram 2-0 e o Remo levou a melhor jogando dentro de casa, né? O Vinícius aí foi o principal nome do jogo, conseguindo fazer 2 defesas e dando o título daquela Copa Verde para o Remo. Nessa temporada agora o Vila Nova não quer deixar escapar e vai tentar aí o título inédito da Copa Verde, não só para o Vila, mas para o estado de Goiás. O estado de Goiás que participa da Copa Verde desde 2016 e não tem nenhum título ainda da competição. Quem sabe agora não pode ser aí a primeira vez, né? Até porque disputarão essa Copa Verde Goiás e também o Vila Nova. A gente vai falar um pouquinho mais da Copa Verde daqui a pouco. Falando agora sobre o Paysandu, galera, surgiu aí boatos de que o Genilson estaria de saída do Paysandu. E muitos já ligavam ele ao clube do Remo, né? Que ele ia pular o muro e ia jogar no clube do Remo. A verdade é que hoje o Genilson aí anunciou a renovação dele, pelo menos até o final da Copa Verde com o Paysandu, e vai disputar aí com o time bicolor a competição, a Copa Verde. O Paysandu vai tentar o tricampeonato, é um dos bicampeonatos da competição, ao lado do Cuiabá, né? Se eu não estou enganado. Então, o Paysandu aí vai tentar, né, o tricampeonato, ser o único tricampeão da Copa Verde, mas não vai ser fácil. Vai encontrar adversários, por exemplo, como Vila Nova, como Goiás, e vai tentar aí o título, né? O Brasiliense também corre por fora, então o Paysandu já começa aí o planejamento, deu folga para os seus atletas, já renovou com alguns também, Dioguinho, o próprio Toscano reduziu o salário para disputar a Copa Verde, tem também o goleiro Thiago, então o Paysandu já começa a ter ali um esboço de time que vai colocar em campo no próximo mês para a disputa da Copa Verde. A Copa Verde que vai durar mais ou menos 20 dias, né? Essa é a previsão aí para a Copa Verde acontecer. Na verdade, a CBF está colocando a Copa Verde agora justamente para ter um representante dessa competição na Copa do Brasil ano que vem, nas oitavas de final. Para quem não sabe aí, mais uma vez o Remo desistiu da competição por questão de orçamento, por questão também de planejamento e principalmente por questão aí de ter dispensado, né, toda a sua comissão técnica, seus jogadores. O Remo está fora da competição, não só o Remo, outras equipes também desistiram de disputar a Copa Verde, Atlético Goianiense, o próprio Manaus também, que sempre figurou ali a Copa Verde também como um dos favoritos, também desistiu da competição. Então, a gente fica aí na expectativa dessa competição. Por que a Copa Verde para o Paysandu foi um tiro no pé? Aliás, é um tiro no pé. Se você não lembra aí, no início, né, dessa especulação de acontecer ou não a Copa Verde, o Paysandu era um dos clubes mais interessados no acontecimento da competição. Isso por dois motivos. Primeiro, que se a Copa Verde não acontecesse, consequentemente o clube do Remo ficaria com a vaga ali para a terceira fase da Copa do Brasil. E segundo, né, que o time vê como uma possibilidade de título. Só que o grande problema é que o Paysandu não contava, pelo menos a diretoria não contava, com um insucesso na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro, né? O time conseguiu não só a desclassificação, não só não conseguiu acesso, né, à Série B do Campeonato Brasileiro, mas como também figurar a lanterna, fazendo um papel ridículo na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro dessa temporada. E agora o time vê a Copa Verde como uma salvação, uma tábua de salvação.
Assim como o presidente do Remo e a diretoria viram a Copa Verde do ano passado com uma tábua de salvação, o Paysandu vê nessa temporada. Só que tem um detalhe, o Paysandu tem um elenco caro, um dos elencos mais caros da Série C desse ano. E vai ter que se desfazer de algumas peças do elenco. Por exemplo, o José Aldo dificilmente ficará para disputar a Copa Verde. Tem proposta de outros clubes e provavelmente deve deixar o Paysandu nos próximos dias. Mas há alguns jogadores também que não vão ficar. Por exemplo, Pipico já foi embora, o Elias Curzel também deve deixar o clube. Então, tem também nomes. Alguns nomes já marcaram presença, como a gente já falou aqui no LA Sports. Então, fica essa situação aí também do Paysandu. Foi um tiro no pé, na minha opinião. Não era o momento de brigar por uma Copa Verde, não era o momento de querer que a competição acontecesse. Existiam outras prioridades que o Paysandu deveria ter dado atenção e não conseguiu dar atenção, justamente por essa questão de Copa Verde. Com isso, o time ficou eliminado e agora tem a Copa Verde como uma última salvação para a temporada. O Paysandu é vice-campeão paraense, perdeu para o Remo a final e não conseguiu o acesso, tão sonhado acesso da Série C. Agora vem a Copa Verde como um título aí viável para tentar salvar a temporada, né? Eu acho que não vai convencer a torcida bicolor de nada disso. A gente estava falando muito sobre o Hélio dos Anjos, só para encerrar o vídeo, né? Do Hélio dos Anjos no Remo. O Hélio dos Anjos manteve aí o interesse em renovar com a Ponte Preta. Não está nada certo, ele não está nada renovado ainda com a Ponte Preta, porém, a possibilidade grande do Hélio renovar com a Ponte Preta, isso aí, frustrando não só os planos da diretoria remista, como também dos torcedores do Clube do Remo, uma vez que o Hélio dos Anjos é um dos cotados para assumir o Clube do Remo na temporada do ano que vem. É uma pena, né? Uma pena isso aí pro torcedor do Remo, porque é um ótimo treinador. Eu acho que arrumaria a casa, uma casa que vem sendo bagunçada aí nos últimos anos. Antes de encerrar o vídeo, aquele recadinho aqui, meu amigo, da Win360, se você não se cadastrou ainda, se cadastre. Você tem até R$200 de bônus aí, caso você faça o seu primeiro depósito. Então cadastre-se aí na Win360, nossa patrocinadora aqui no LA Sports. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo amigo Marcos. É só você chamar ele aí. Você ganha um pacote Netflix por apenas R$15. Então, meu amigo, você tem um Netflix aí por apenas R$15. É só chamar o Marcos. Aí o telefone dele tá aí na tela, meu amigo. Promoção top. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado pela AS2 Veículos, nossa patrocinadora aqui no LA Sports. Você comprando um veículo lá, você tem R$1.000 de desconto. Então vá lá, dica inscrito no canal para você ganhar o seu desconto. Então é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal aí para mais informações. Então é isso. Até a próxima. Fui.